Vamos lá. Essa aula aqui é a aula do segundo ano, né? Continuação do conteúdo Soluções. Aqui quem vos fala é o professor Sérgio Emerson, também conhecido como Emerson Albuquerque. E a gente vai trabalhar com as propriedades coligativas, ok? Essas propriedades coligativas aí, elas na verdade são sequência exata do conteúdo soluções. Muita gente acha que quando a gente entra nesse conteúdo, propriedades coligativas, existe de certa forma uma ruptura com o conteúdo anterior, que são as soluções, né? Nada disso. Essas propriedades coligativas elas são exatamente a continuação das soluções. Contudo, nós vamos trabalhar basicamente com conceitos, né? Os conceitos de propriedades coligativas. Em verdade, eu tenho para dizer a vocês o seguinte, né? A gente vai trabalhar com soluções também, só que aqui a gente vai ver sob uma nova perspectiva, uma nova ótica, né? Veja que a tendência natural dos líquidos, de forma geral, é se transformar em gases. E aí você vai dizer assim, sim, professor Emerson, e por que então ela não se transforma em gás? Bom, a resposta para essa pergunta, e a resposta é bastante simples, é que existe uma pressão contrária, fazendo com que essas molequinhas, né, que estão doidas para sair ali voando, né, se transformando de líquidos em gases, elas não consigam efetivamente sair, né? Então, existe uma pressão contrária, né? A pressão atmosférica que a gente já conhece. Então, para que este líquido consiga se esvair, sair, né, sob forma de gás, ele precisa necessariamente ter uma força maior do que a pressão atmosférica. Lógico, né? Então, para eu conseguir sair de casa, quando minha mãe diz, não, você não vai sair, eu preciso ter um poder de argumento melhor. Olha, mãe, eu preciso sair porque eu preciso ver os meus amigos, as minhas amigas, eu preciso, enfim, espairecer um pouco, né? Então, o seu poder de argumentação vai ser essa força a mais, efetivamente, que vai fazer com que você saia, você se transforma de um líquido para um gás. Bom, aqui nós temos as propriedades coligativas, nós temos, na verdade, justamente essa situação. Veja, propriedades coligativas são aquelas propriedades das substâncias puras, e aqui nós temos então água, que são modificadas quando se adiciona a um soluto não volátil. Ou seja, quando eu acrescento sal, o sal é um soluto, ele não se volatiliza, então a ele nós vamos dar um nome de soluto não volátil. Professor, podia ser um açúcar também? Poderia ser açúcar, né? Veja que as bebidas alcoólicas, sejam elas fermentadas ou mesmo aquelas que são destiladas, elas têm uma quantidade grande de álcool. E o álcool é efetivamente um soluto não volátil. Por esse motivo, nós observamos que para que uma cerveja, por exemplo, que tem ao redor de 5,5%, né, de álcool, ela não se solidifica a 0 graus Celsius. Né? Você precisa baixar um pouco mais a temperatura para que isso ocorra, ou seja, para que ela se solidifique, né, para que ela empedre, né? Então, às vezes você abaixa para -4, -5, -5,5 graus e ela ainda está líquida. Por que que isso acontece? Porque a este líquido foi acrescentado o soluto não volátil, nesse caso específico, o álcool. Essas propriedades, portanto, não são explicadas pela natureza da substância, mas sim pela quantidade de moléculas das partículas ou átomos. Ou seja, independe se é um soluto iônico, como sal, se é um molecular, como o açúcar, ou mesmo o álcool. Ok, gente? Então, vamos dar uma puladinha. Veja, nós temos aqui 4 propriedades coligativas. A tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, devagarzinho, observando os detalhes. Está aqui, propriedades dos solventes modificadas. Então, o efeito tonoscópico é justamente a pressão de vapor. Veja, galera, todos os líquidos têm a sua pressão de vapor, né? É a temperatura na qual aquele líquido vai se passar de líquido efetivamente para gás. Então, obviamente que o ponto de fusão, aliás, perdão, o ponto de liquefação, né, da água é por volta de 100 graus Celsius, né? Perdão, o ponto de condensação, né? Condensação é ebulição, né? Então, para que ela possa passar efetivamente de líquido para gás, né? Nós temos os processos de vaporização, nós temos a ebulição, né? Nós temos a, a calefação, né? Então, para passar de líquido para gás, ele precisa de 100 graus Celsius. Ô professor, mas vem cá. E se eu estiver acima do nível do mar, né? Porque 100 graus Celsius é a nível do mar. Aqui em Jacobina, por exemplo, ou em Quixabeira, ou em Itaitu, nós estamos acima do nível do mar.
como a pressão, à medida que você sobe, a pressão é menor, e aí nesse caso específico nós temos uma menor pressão. Obviamente que a temperatura, portanto, a temperatura para passar de líquido para gás vai ser também menor. Quando a ela acrescentamos um soluto não volátil, aí nós modificamos essas propriedades. No caso da pressão de vapor, né? Observe que, por exemplo, se eu deixar 3 copos com água, álcool e clorofórmio, observamos que a temperatura ambiente do clorofórmio, que tem a sua pressão de vapor muito maior, portanto, para que eu passe de líquido para gás, a temperatura tem que ser pequena, né? Veja que o álcool, por exemplo, ele evapora a 77 graus Celsius. Olha a diferença. A água é 100, né? Então, a pressão de vapor do álcool é muito maior do que a da água. A ebulição, né? O efeito ebulioscópico, o efeito crioscópico e a osmose, né? A pressão osmótica, tá bom? Vamos fazer aqui parte a parte, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma aliviada aqui. O estudo das 4 propriedades coligativas permite responder entre as questões. Por que se acrescenta sal ou gelo para gelar cerveja em lata? Isso é um truque, né, antigo, na verdade, não apenas cerveja, viu, gente? Aqui o exemplo para cerveja, mas podia ser refrigerante, né? Porque acrescentando álcool, açúcar, a quantidade de água que está inicialmente fervendo, ela para de ferver, né? Eu já dei algumas dicas aí na nossa aula. Porque as águas do oceano não congelam totalmente mesmo em locais muito frios, a temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Acho que você já imagina. O que acontece se coloca sal sobre um pedaço de carne, né? Veja que a carne tem uma quantidade grande de água e efetivamente quando nós conseguimos retirar, né, essa água, a durabilidade dela é muito maior, né? Então ela pode conseguir passar mais tempo sem entrar no processo de putrefação. O que acontece com um pedaço de fruta desidratada dentro de um recipiente com água? E por último, porque o peixe do rio não consegue sobreviver no mar e vice-versa. Tudo isso aí tem a ver com osmose, viu, galera? Tonoscopia, também denominada de tonometria. Esta propriedade coligativa estuda a diminuição da pressão máxima de vapor causada pela adição de um soluto não volátil. Beleza, então dá um exemplo clássico aí, Emerson. Belezinha, tranquilo, né? Então, se eu tô lá fervendo a minha água, eu vou fazer o meu arroz, eu vou querer fazer o meu macarrão, e ela já chegou à temperatura efetivamente. Se eu a ela acrescentar um pouquinho de sal, naturalmente haverá necessidade de aumentar ainda mais a temperatura do fogo para que a água entre no processo de ebulição. Então, muitas vezes, a gente coloca isso aí para que haja diminuição efetivamente nos pontos de ebulição, né? Sequenciando. A fórmula para o cálculo da cronoscopia é a variação da pressão de vapor, na verdade, a pressão final, né? Menos a pressão inicial, ou seja, a pressão de vapor do solvente, P2 está aqui, né? Não devemos esquecer, gente, que equivale àquelas velhas máximas das soluções, né? Então, o que não tem nada, nenhum número aqui, está associado à solução. O que tem 1 é soluto e o que tem 2, solvente. Então, a pressão de vapor, na verdade, é dada, pela pressão de vapor do solvente menos a pressão do vapor da solução. Professor, gostei. Achei legal. Massa mesmo. Vamos lá. Aqui nós temos a tonoscopia, é uma propriedade coligativa que ocasiona um abaixamento de pressão do vapor de um líquido quando a ela se adiciona, né, um soluto não volátil. Se adicionarmos um soluto não volátil em solvente, ocorre a diminuição de pressão de vapor e, consequentemente, a demora mais tempo para evaporar. A pressão de vapor de um solvente puro sempre será maior do que a pressão de vapor da solução. A solução, entenda-se, gente, quando você acrescenta o soluto não volátil. Com a adição das partículas do soluto, intensifica-se as forças atrativas moleculares e diminui a pressão de vapor do solvente. Vamos nós, está faltando pouco. Quanto maior for o número de mols do soluto não volátil da solução, maior será o abaixamento da pressão máxima de vapor. Então veja, nós temos água pura, nós temos aqui uma pressão, dê uma olhadinha, né, 25 graus Celsius, aí a pressão de 25 mmHg, né, dê uma olhadinha aqui, e aqui nós colocamos aqui um mol de glicose, né, o açúcar. Veja que na mesma temperatura, o mesmo volume, o mesmo sistema, a pressão de vapor diminuiu. É como se você conseguisse, na verdade, dar um relax no seu solvente, aliás, na sua água, ou seja, na substância
pura, efetivamente, né? E quando você acrescenta o soluto não volátil, vira efetivamente a solução, né? Ô Emerson, se eu colocasse mais de 1 mol de glicose, aí ficaria, a diminuição seria ainda maior, tá bom, gente? Vamos lá. Se adicionarmos um soluto não volátil em solvente, ocorre a diminuição da pressão de vapor e, consequentemente, demora mais tempo para evaporar. Veja, nós vamos falar daqui a pouquinho, aliás, na próxima aula, a respeito da panela de pressão, né? Saber o funcionamento da panela de pressão, né? Saber por que aquela cozinha mais depressa ou menos depressa. Será que isso é uma questão de pressão ou tem a ver também com temperatura? A pressão de vapor de um solvente puro sempre será maior. Então, nós vimos lá, efetivamente, que a pressão do vapor do solvente puro vai ser sempre maior. Por quê? Porque quando você adiciona o soluto não volátil, naturalmente a pressão de vapor ela diminui. Sabe-se que toda solução tende a um equilíbrio, e este pode ser atingido se considerarmos a lei de Raoult. Professor, que lei é essa? A pressão de vapor de um solvente em uma solução é igual ao produto da pressão do vapor do líquido puro presente na solução, se considerarmos a fração molar do líquido. Veja a fórmula. Então, aqui nós temos aqui a pressão de quem, gente? De P2 é a pressão do solvente, vai ser a pressão do líquido puro vezes. Veja que nossa última aula nós trabalhamos com fração molar, ou seja, o mol do solvente. Dê uma olhadinha, então, a fração molar do líquido da solução. Tá vendo? Dê uma olhadinha. Na verdade, é o solvente, tá ok? Vamos mais um bocadinho. Esse exercício eu vou deixar para que a gente possa fazer amanhã na aula da terça-feira. Abração, felicidades. Contem sempre comigo, gente. Não esqueçam de acionar as notificações, o sininho, se inscrever no canal e principalmente comentar, porque em cima do comentário é que eu vou saber efetivamente quem está gostando e quem não está gostando. Tá bom, gente? Abração, fui!